E a gente fala agora que o uso de drones na agricultura tem crescido no nosso país. São ganhos operacionais, a tecnologia também acaba avançando em diferentes culturas ao redor do país. E quem explica pra gente, então, sobre esse uso do drone no agro é o repórter da Itatiaia, Fabiano Frade, que vem conversar com a gente agora. Fabiano, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde para você, Muriel Porfírio, boa tarde para quem nos acompanha aqui no CNN Money. Como aumentou, o número de drones na utilização dentro do agro. Para se ter uma ideia, em 2021, a gente tinha cerca de 3 mil drones em operação. Eu vou repetir, 3 mil. Sabe quantos são agora? 35 mil. Pelo menos no último dado, já reforçando o de 2025. A julgar já pelos primeiros meses do ano, a gente já pode imaginar um número ainda maior. Um crescimento de 10 vezes ao longo dos últimos anos. E isso se dá porque a prática do drone é cada vez mais utilizada em várias frentes. Eles acabam sendo utilizados para aplicação de insumos, também são utilizados para georreferenciamento e também simplesmente para chegar naquele local onde a dificuldade, inclusive dentro do campo, numa fazenda grande, enorme, a visualização acaba sendo melhor com o drone. A gente fala do drone como um equipamento muito importante, ele é muito diverso, quando a gente tem a oportunidade de ver nessas feiras, ou mesmo estar numa fazenda e ver um drone em operação, não é aquele drone pequenininho que a gente às vezes vê, sobrevoando aí em determinados lugares. Equipes de áudio e vídeo usam muito, de audiovisual, as TVs utilizam ali um tamanho médio para pequeno. Um drone agrícola, ele tem um tamanho maior, ele pode acondicionar ali os insumos, ou seja, há uma participação ferrenha da tecnologia. E como tem muitos drones em campo e muitos drones ainda para entrar, o que acontece? Precisa de mão de obra. Mas essa mão de obra, ela não é uma mão de obra simples, de um simples operacional. Ela é também uma pessoa que precisa de conhecimento. A gente fez um levantamento e a maioria dos drones são operados por pessoas formadas em agronomia. Então há uma tecnicidade importante no que diz respeito a essa questão do drone, que não vai só do operacional e sim desse conhecimento. E se engana que a tecnologia diferenciada no agro vai só mesmo para a questão do drone, muito antes pelo contrário. Tem muitas questões que estão sendo colocadas na frente no que diz respeito ao agro. E, por exemplo, tem um equipamento um cachorrinho robô que ele sai monitorando a lavoura, por exemplo, vai fazendo ali o circuito da lavoura e ele consegue fazer além de mapear, ele consegue guardar essas informações. E não é mesmo um caminho muito distante se imaginar que o robô possa trazer ali até questões da planta. As equipes de manutenção, equipes de assistência técnica, também já tem utilizado a tecnologia de forma interessante, que até mesmo seja um robozinho, um cachorrinho robô, seja um drone, essa imagem ela pode ser muito útil para até mesmo uma análise qualitativa e quantitativa daquele grão. É muito comum por uma fotografia hoje, dependendo do aplicativo, se ter uma ideia se aquela planta está em conformidade ou não. Ou seja, isso é caminho sem volta. E a Embrapa, que é a empresa de pesquisa agropecuária no Brasil, ela indica que drones, por exemplo, oferecem maior penetração das gotas no que diz respeito ao dócil ali da planta, além de melhor alcance nas regiões inferiores das culturas, uns índices cada vez melhores. E quanto mais a tecnologia for utilizada para o bem, a gente consegue fazer com que o processo do agro tenha ganho. E o detalhe, Muriel, ao contrário de outras profissões, o agro, quando se fala, por exemplo, do uso da inteligência artificial no campo, toda vez que se usa inteligência artificial, logo se lembra das
possibilidades em que a inteligência artificial pode substituir o humano. E no agro, muito antes, pelo contrário, também usando essa frase. Por quê? Porque ela está entrando, a tecnologia, em determinadas áreas que não era possível mais nem contratar uma mão de obra, ou seja, não está tirando ninguém do campo, pelo menos a grosso modo, em relação a essa utilização do drone. Muito pelo contrário, como disse, mais uma forma de ampliar dados. E dados são eles, os dados, os que a gente mais precisa na hora de georreferenciar o agro. Muriel, é com você. Incrível, Fabiano. Portanto, não estão tirando empregos, estão só aí auxiliando nesse trabalho. Obrigada pelas informações e bom trabalho por aí.